Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à 8ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata e hoje temos conosco Rafael Bastos. Rafael é colega, médico intensivista, educador financeiro e triatleta e vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Muito obrigada, Rafael, pela tua presença aqui. Poxa, eu que agradeço aí, falar com vocês é um prazer, muito obrigado pelo convite e vamos bater um papo de forma leve sobre assuntos mais tensos, né? Opa, é isso mesmo. Rafael, nós ficamos muito interessados aí na tua vivência, na tua experiência, na tua história, na verdade, que te trouxe até esse momento, né? Você é triatleta, Ironman, né? Pelo que eu vi ali na tua história, e que tem uma história de superação no meio ainda, sendo paciente, não médico, né? O que é muito mais difícil. Conta pra gente um pouquinho a tua jornada e como é que você chegou até esse momento aqui de intensivista e educador financeiro. A passagem, a virada de chave um pouco do intensivista para educador financeiro, né? Um detalhe antes, eu sigo sendo médico, sigo sendo intensivista, certo? Mas hoje eu consegui reduzir o meu horário para bem menos do que eu me dedicava diretamente à medicina, né? Hoje, talvez 60% da minha renda já não vem mais da medicina, já vem de outros negócios e outros empreendimentos meus, né? E eu tive essa visão, hoje eu estou com 45 anos, né? Aos 35, e esse ano eu faço 20 anos de formado. E aos 35, mais ou menos, eu comecei a entender que a terapia intensiva ia passar por um processo que, de fato, hoje se consolida, sobretudo aqui no meu estado, de uma especialidade que não tinha muita barreira de entrada, né? Os oftalmologistas, eles têm mais barreira de entrada. Então, por exemplo, você se forma em medicina, você faz uma subespecialização, você faz oftalmo, depois faz uma subespecialização em, sei lá, em retina, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, existem várias barreiras de entrada para alguém virar um oftalmologista especialista em retina, por exemplo, né? Mas para virar intensivista, essas barreiras não são tão grandes. Então, rapidamente, alguém que se forma, do ponto de vista de negócio, ele vai trabalhar na terapia intensiva sem muita dificuldade. É Então, mesmo? Não precisa ter título? precisa ter título, mas para o título você pode, por exemplo, fazer uma residência de 2 anos, né? 1 ano, 2 anos. Na verdade, na época eram 3, hoje são 2. Você faz essa residência ou tira uma prova de título apenas e você vai lá e faz, né? Em geral, né, para oftalmologia, por exemplo, necessita de uma habilidade muito mais específica, né? Então, ele vai se subespecializando cada vez mais em pontos retina, córnea, transplante. Então, você vai criando barreiras de entrada para o seu negócio, que é a oftalmologia, né? Esse é um ponto importante. Nós somos médicos, a gente gosta do que faz, a gente tem o sacerdócio da medicina, claro, mas a medicina é um negócio. Todos nós somos uma empresa, nós somos um CNPJ e a gente tem que produzir isso, a gente tem que se ver dessa forma também. Então, naquela época eu já comecei a entender que nos próximos 10 anos, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, a terapia intensiva ia começar a ficar sem barreira de entrada como negócio. Se eu pudesse fazer uma analogia com um negócio qualquer, imagina que você é a única pessoa que vende um produto naquela cidade. Só que, cara, o que é que vai acontecer com o teu negócio se uma outra empresa colocar uma loja ao lado da sua vendendo o mesmo produto que o seu num custo mais baixo? Você vai quebrar, né? Essa é uma coisa natural. Então, o que é que a gente tem hoje? Né? Uma série de médicos a mais, ou seja, um produto que ficou mais barato, e uma especialidade que não tem tanta barreira de entrada, apesar de ser extremamente nobre. Então, eu já entendi naquele momento que eu precisava criar outras fontes de renda, certo? Então, eu comecei a entender que eu precisava empreender, e esse empreendimento meu poderia ser dentro da medicina, criando, por exemplo, outra especialidade, fazendo uma outra pós, né? Enfim. Naquele momento eu já comecei a não querer ser mais R1 novamente, né? Então eu pensei, eu vou empreender em uma outra situação, né? Eu poderia, por exemplo, ter ido criar gado, ter construído casa para vender, sei lá. Só que eu acho que a gente, quando vai fazer um negócio, a gente tem que pensar em uma habilidade que a gente tenha, e entender que essa habilidade ela pode resolver o problema de outras pessoas. E como eu sempre tive essa facilidade com dinheiro, né, eu sempre vivi com o que eu tinha, nunca dei um passo maior que a minha perna, eu sempre ponderei gasto, eu sempre fui um cara considerado um cara ponderado no dinheiro, né? Mas que sempre vivia a vida bem, nunca fui pão duro nas coisas que eu gostava, né? Já era triatleta, o triatlo é um esporte caro, né? Então, não posso nem ser classificado como pão duro, senão eu não faria triatlo. Mas, mas em geral, eu comecei a ser visto pelos meus pares como uma referência de uma pessoa que sabia lidar bem com o dinheiro. E eu comecei a entender
que os meus pares, nós médicos, né, em geral, vocês são médicos também, não é isso? Sim, oftalmologistas. Nós médicos, a gente tem uma capacidade absurda de resolver problemas complexos, de saúde das pessoas, né? Mas a gente tem uma capacidade mínima ou zero de resolver os nossos problemas financeiros. A gente ganha bem, razoavelmente bem ainda para a grande população brasileira ainda, isso é uma verdade, mas a gente tem zero educação financeira para absolutamente nada. A gente não sabe quanto ganha, quanto gasta, a gente sai da faculdade sem saber se é mais interessante abrir uma PJ ou ser contratado por CLT, a gente não sabe como pagar imposto de forma lícita, obviamente, a menos. Então, uma série de coisas que a gente sai sabendo operar a córnea lá, a íris e tudo, a retina e tudo, mas não sabe colocar um dinheiro no Tesouro Selic, entendeu? Então, eu entendi que naquele momento eu poderia, com essa minha habilidade, criar um negócio que eu pudesse ajudar os meus pais. Né? Quando a gente pensa em negócio, a gente pensa em botar uma habilidade sua a serviço das outras pessoas. Né? Então, quando eu via nesse momento que as faculdades de medicina estavam se expandindo cada vez mais, eu entendi, poxa, é um público para o meu negócio. Então, eu comecei a virar a chave da minha situação de que, poxa, antes eu tinha medo de concorrência porque a concorrência estava cada vez mais entrando. E hoje eu olho, caramba, abriu mais uma faculdade, mais pessoas para eu poder trabalhar com essas pessoas. Então, eu hoje penso dessa forma. E aí, há 10 anos, eu venho utilizando o meu exemplo como um cara bem sucedido nas finanças, um cara equilibrado financeiramente, e inspirando as pessoas e ajudando as pessoas a fazer esse processo de liberdade, né? Acho que esse é o lema do dinheiro, é dar liberdade para a gente. Basicamente foi. Então, tudo isso já fazem 10 anos que você vem nesse mercado financeiro, aprendendo sobre o assunto e ajudando os colegas. Exatamente. A princípio, sempre mais informalmente, né? Ali no corredor do hospital, Rafa, ganhei um dinheiro ali, como eu aplico? Depois eu entendi que isso podia virar um business mesmo, e aí isso, de fato, a gente abriu um CNPJ, eu e outros dois colegas, um deles, inclusive, oftalmologista, aqui da cidade, e aí a gente... Onde você tá falando nisso? Eu sou de Aracaju, Sergipe. Aracaju, muito bom. E aí, nesse período, a gente resolveu formalizar isso, eu falei, cara, isso aqui dá realmente um negócio, e aí de lá para cá eu comecei a me capacitar, fazendo MBA, etc. Né? Eu acho que tudo que a gente vai fazer, inicialmente, hoje o mundo está cheio de especialistas, né? Todo mundo é especialista em tanta coisa, então, eu tenho uma metodologia que eu acho que é para mim, absolutamente, para tudo eu faço o que é o seguinte: eu primeiro leio, aprendo, né? Ler, para mim, significa aprender, 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 andar com as pessoas que eu acho que vão me enriquecer com conhecimento. Depois eu vou ouvir as pessoas para entender se a minha habilidade, de fato, pode ajudá-las. Aí só aí eu vou falar. Eu penso, só aí eu vou tentar ensinar as pessoas. E nesse período todo, a gente caminhou por desde investimentos mais básicos possíveis até os investimentos mais complexos. Inicialmente eu ensinava as pessoas, depois eu via que eu conseguia ajudar menos de 20% das pessoas que me ouviam, porque eles não botavam em prática. E aí eu comecei a ajudá-los e hoje eu faço por eles. Montei uma equipe de consultoria, então, se as pessoas quiserem aprender, eu ensino, se quiser ajuda, eu ajudo, se quiser que a gente faça, a gente faz por eles. Mas o importante é que todo mundo atinja os seus objetivos dentro das finanças. Interessante. Quem é seu colega oftalmologista que tá aí, o seu sócio? Bruno chama Bruno Campelo, Bruno especialista em... Campelo. Muito joia. E aí vocês fazem esse trabalho juntos, então, de consultoria e assessoria direta, vamos dizer assim. Isso. O Bruno, em algum momento da empresa, a gente é muito amigo, assim, eu brinco que é um cara que... O Bruno é mais velho que eu, tem uma vivência muito maior em vários aspectos na vida, inclusive, continua sendo meu amigo conselheiro, mas chegou um ponto que o Bruno pensou, cara, a sua entrega para a empresa é tão maior que a minha, que eu estou me sentindo que eu estou pesando para você. E aí o Bruno acabou se desligando da empresa, mas continuamos mega amigos e é isso. Fomos muito honestos nesse sentido um com o outro, e eu toquei o barco com o meu propósito e o Bruno saiu, mas continuamos amigos. Muito legal. E hoje você ainda atua como intensivista? Isso. No período da manhã eu visto a capa de médico, no período da tarde a capa de investidor. Muito joia, muito interessante. E me conte a história do triatleta, porque primeiro, por que triatleta é um esporte caro? O triatlo é caro porque é o seguinte, os equipamentos são caros, né? Então, bicicleta é cara, os tênis são caros, roupa é cara, a suplementação é caro, as inscrições nas provas não são baratas, né? Então, o triatlon, em geral, é um esporte caro, né? Em geral, Entendi. não é simples fazer triatlon. E conta pra mim desse teu hobby, Ironman. Então, eu não sei, eu converso com os amigos, às vezes eu comecei a palestrar sobre isso, né? E
E hoje eu viajo o Brasil fazendo palestras seja para médicos ou seja para qualquer público, empresários, enfim. Engraçado que nesse modelo de criar palestras e montar histórias para contar para as pessoas, isso foi bem que uma terapia para mim, assim, montar minhas histórias, entendeu? Eu comecei a me policiar o seguinte, cara, eu sou muito, eu busco muita performance, assim, eu acho que isso é um modus operandi meu em vários aspectos, né? E, por exemplo, eu podia ser um médico do PSF, nada contra, mas não era o meu perfil. Eu fui médico de UTI, né, que é uma coisa mais agitada, né? Eu poderia fazer esporte, poderia fazer uma caminhada, uma corrida, vou fazer Ironman. Aí vou trabalhar e podia estar botando dinheiro na poupança, aí vou trabalhar com o mercado financeiro. Então, eu fui ter um filho, tive logo dois. Então, assim, as coisas realmente são mais intensas para mim, Vamos dizer que né? você gosta de desafio, né? Se for E só tem disciplina. Se for só pra dar uma corridinha, não quero. Vou só se for pra fazer um... Quantos Um quilômetros Ironman. que é o Ironman? Então, a prova que eu gosto de fazer é uma prova que a gente chama de Ironman 70.3, que é uma prova que é desafiadora, mas não me tira o convívio social. Nessa prova, a gente nada 2 quilômetros, pedala 90 quilômetros e corre uma meia maratona, 21 quilômetros depois, em sequência, né? Então, eu tenho um projeto, né? Hoje, menos, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, provavelmente, aí mais para frente. Mas tinha um projeto de viajar o mundo fazendo isso, né? Então, eu fiz 12 provas dessa distância, um em cada lugar do mundo. Ia viajando e fazendo esse tipo de prova para conhecer outras pessoas e viajar, enfim. Mas esse modus operandi de performance, eu acho que eu levo muito para a minha vida como um todo, sabe? Essa busca da excelência, a busca de fazer o melhor possível, né? De você tentar buscar fazer a sua parte. Isso sempre foi um modus operandi meio assim, nesse sentido, né? Eu acho que quando a gente, sei lá, na UTI perde um paciente, dói demais talvez a gente pensar que a gente pudesse ter feito algo a mais, né? É diferente da gente perder um paciente e dizer assim, cara, eu fiz tudo que eu podia na minha consciência dentro do que eu tinha disponível. E esse racional eu levo exatamente para absolutamente todas as coisas que eu faço no meu dia a dia. Né? Se naquele dia aquela prova de triatlo não saiu exatamente como eu imaginava, eu tenho certeza que eu fiz o que eu pude dentro daquelas condições. Dei o meu melhor ali. Né? Dentro do mercado financeiro, será que aquela operação não saiu tão legal? Pô, ela não saiu tão legal porque nem todas as variáveis dependem da gente, né? Seja no esporte, seja no mercado financeiro, seja na UTI. Eu só domino as minhas variáveis, as outras eu não consigo dominá-las, né? E aí eu não me frustro se as variáveis que eu não domino, elas não funcionarem como eu imaginava, né? Mas não seja humilde, você é um cara muito disciplinado, né? Porque para você ser um Iron Man, você conta para mim um pouco do que exige de você, desde quando você é um atleta, assim. Como é que você cultivou tudo isso? Porque deve ter sido um trabalho de muita disciplina e é uma disciplina diária, né? E eu fui uma criança asmática, né? Eu era. Eu recebia toda vez atestado de incapaz, né, na infância, porque eu era asmático e não conseguia fazer atividade física. O médico me dava atestado de incapaz realmente, né? Isso assim, nessas brincadeiras que eu falo, né, para escrever as minhas histórias, para contar para as pessoas sobre desafios e etc. E eu comecei a lembrar disso, né, meio que uma autoterapia ali. Caramba, de onde veio essa questão de busca de performance? Talvez tenha sido dessa época que eu era rotulado como uma criança incapaz, né? E aí o incapaz virou Iron Man, né? Então assim, tem essas buscas dessas coisas assim, né? Então, na época que eu despertei para fazer esporte realmente, eu estava acima do peso, né? Estava com autoestima baixa, eu estava me sentindo, enfim, mal fisicamente, né? Fazia uma atividade física simples, já cansava. Então, isso estava comprometendo a minha qualidade de vida. Então, eu tenho 1,68 m, estava pesando quase 85 quilos, estava bem gordinho. Falei, cara, eu preciso dar um start em algumas coisas aqui. Eu preciso cuidar da minha vida, né? Se eu sou médico, eu acho que a gente influencia pessoas, né, com as nossas colocações, né? Muito fácil a gente chegar e dizer para alguém mudar estilo de vida, sendo que você não muda o seu, né? Então, nessa época, foi quando eu comecei a correr, eu já nadava na infância por causa da asma, né? Então, essa transição foi mais fácil. E aí, nessa época, junto com outros colegas, a gente montou aqui em Aracaju, inclusive, um grupo chamado Mad Runners. E os Mad Runners era uma forma de inspirar pessoas médicos a fazerem atividade física também, né? Então, ao mesmo tempo que eu fui melhorando a minha qualidade de vida, viajando para fazer provas de triatlo e fazendo isso, né? E melhorando a minha qualidade de vida, eu também quis inspirar outros colegas médicos
e também buscarem fazer atividade física para que eles pudessem inspirar os seus pacientes, né? Então, essa onda que a gente tem hoje de MEV, né? De luta contra a obesidade, de sedentarismo e tal, a gente já faz há 10 anos, e eu nem sabia o que era isso, né? Eu fui fazendo comigo mesmo e falei, cara, eu acho que eu não tinha rede social tão ativa nessa época, mas eu já achava que eu podia mobilizar pessoas nesse sentido. E aí a gente criou o Medianas, que tem lá, sei lá, 500, sei lá, 200, 300 médicos lá, e a gente hoje tem um monte de gente lá, atleta, triatleta, gente que caminha, gente que. Mas um monte de gente buscando ser inspiração para os seus pacientes. E Faz, aproveita isso. sim, faz um paralelo dessa vida de atleta para a vida de investidor financeiro ou de como médico, como isso impacta na vida do médico que quer aprender a cuidar melhor do seu dinheiro e das suas finanças. Eu me inspiro muito em pessoas que são bem-sucedidas na vida, e se você for observar de fato, as pessoas realmente bem-sucedidas, elas são bem-sucedidas em várias esferas da vida dela, certo? Em geral, é impossível alguém ser bem-sucedido no seu trabalho se ele tiver uma família desequilibrada. É impossível você ser inspiração para outras pessoas, de fato, se você não é inspiração para você mesmo, certo? Se você não cuida de você mesmo, você não tem propriedade de cuidar das outras pessoas. Se você não está bem, é aquela história simples, né? Então, é sempre de dentro para fora, né? É você, a sua família, inspirando os seus próximos, e isso vai crescendo para outras situações. Então, é um modus operandi meu mesmo, assim. Eu gosto de fazer as coisas da melhor forma que eu posso, né? Então, isso se transmite para essas esferas todas. Então, eu tento ser o melhor intensivista que eu posso, dentro das situações que eu convivo naquele momento. Eu tento atender os meus alunos da melhor forma que eu posso também. Às vezes eu brinco que a minha função para alguns é protegê-los deles mesmos, né? Às vezes de fazer bobagem nas carteiras deles. Então, isso é meio que um modus operandi meu. Eu tento buscar fazer da melhor forma que eu posso, as coisas que eu me proponho a fazer. Essa é a ideia. Rafael, me conta uma coisa. Chega para você, né, um colega e fala assim, Rafael, eu sei da parte, né, necessária de poupar o dinheiro, de investir o dinheiro. Eu sei que eu não vou ter essa força toda para trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho agora nos próximos 20 anos, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já gastei todo o meu salário, eu já antecipei coisas que eu não teria como pagar. E aí, eu preciso da tua ajuda, né, na questão comportamental. A gente vê que tem uma questão comportamental muito forte que vai atrapalhando, que está além da questão de entender, né, a situação. Racional, talvez, né? Racional, Além do racional. isso, perfeito, Vivi. E aí, quando você está no esporte, eu acho que também tem um pouco disso, né? Porque você precisa se obrigar a uma disciplina, às vezes, quando você está, às vezes, machucado, quando você não está no teu melhor momento, você vai correr aquilo, se você quiser conquistar, você vai ter que superar coisas, né? Então, nesse sentido, como é que você ajuda o teu aluno? Perfeito. E existem vários gatilhos importantes aí sobre isso, tá? E esses gatilhos, você falando, se a gente modificar o dinheiro, como você falou, pela comida, o texto seria exatamente o mesmo. Gastar dinheiro e comer excessivamente são gatilhos que nós, como sociedade, a gente tem como algo que a gente se coloca como premiação. Por exemplo, eu trabalhei tanto hoje, eu mereço. A gente coloca isso como merecimento, né? Então, eu brinco que a gente joga sempre em geral, nós como sociedade, nós jogamos isso geralmente, essas frustrações, os cansaços, as angústias do dia a dia em comida, ou a gente vai comer e eu vou comer essa pizza porque eu mereço, então a gente descamba isso para alimentação ou para o gasto, né? Então, isso é uma coisa que vai além do que simplesmente a questão financeira. Esse é um ponto importante. Então, são gatilhos muito mais intensos. A primeira coisa que eu acho que eu faço quando eu vou conversar com os colegas é não julgar, certo? Da mesma forma que chega um paciente, às vezes, para a gente no consultório, não é o meu caso, que eu sou intensivista, mas, em geral, nós médicos, né? Que chega um paciente com um problema, e, em geral, esse problema, pode ter sido causado por ele mesmo, né? Pelo excesso de tabagismo, pelo excesso de sedentarismo. Enfim, o que a gente está vendo ali na nossa frente, em geral, é o resultado de comportamentos prévios bem acumulativos, né? O corpo chegou naquele ponto que não conseguiu mais resolver. É a mesma coisa das finanças, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que para esse colega, ou sendo médico da área da saúde, ou qualquer pessoa que me procura, é o acolhimento, né?
Então, em geral, eles vêm com, de fato, com um espírito de derrota, assim, de vergonha, sabe? De autopunição. Em geral, se ele for o chefe da família e o provedor, ele vem realmente esgotado emocionalmente, né? Então, ali naquele momento, ele não precisa de alguém dizendo para ele que ele está errado, ele já sabe que está. Então, conduzir isso da melhor forma, da mesma forma que a gente aprende a fazer com o paciente, é exatamente a mesma coisa. É ele entender que você está ao lado dele, que juntos vocês vão tentar buscar respostas para esses problemas, que existe solução e que a gente vai tentar achar a melhor forma juntos de fazer isso. Então, acho que o primeiro passo de quando alguém me procura, nessa situação que você me descreveu, é tentar fazer a mesma coisa que a gente faria como se a gente fosse atender um paciente, porque de fato ele tem alguma doença ali, né? Essa é a. Se eu pudesse trazer, eu brinco muito nos papos que eu tenho com os alunos, com os clientes, com os amigos, eu às vezes trago para termos médicos, né? Isso aí que você falou é a história natural da doença, né? É a história natural, é o cara que ele se formou, às vezes nem tinha tanta grana naquela época, e aí ele tinha um sonho de ter um carro, e ele não pondera colocar esse sonho no momento, no tempo certo, aí começa com as viagens caras, aí começa com as coisas que eu mereço, e quando ele vê, essa bola de neve já está muito maior, e aí é igual a doença, é uma história natural, é a corrida dos ratos, né, que a gente brinca. Você tem um carro, você ganha um dinheiro, você quer um carro mais caro, você ganha mais dinheiro, você compra uma casa mais cara, você sempre está tendo que trabalhar para manter isso aqui. Então, a minha função é muito quebrar um pouco esse ciclo aí, quando você de finanças. O status, né? O status do médico que tem que ser mantido. Acho que isso é um problema, né? Para as finanças. Com certeza. Mas assim, eu vou te falar um negócio. Isso é uma realidade, fato, né? A sociedade. Eu lembro que o primeiro carro que eu fui comprar quando eu era R1, que eu queria comprar um carrinho 1000 ali só para ir para o plantão, né? O próprio vendedor falou assim: que nada, doutor, você é médico, você merece um carro maior. Pô, tu nem me conhece, como é que tu sabe que eu mereço? Então, assim, mas quantos não caem nessa história, né? Não, realmente eu mereço, eu estudei tanto, trabalhei tanto. Então, existe de fato isso. Mas grande parte deles também, de nós, vamos botar assim, é uma questão pessoal, de vaidade, sabe? A gente se utiliza dessa prerrogativa de dizer que a sociedade exige esse sejamos bem-sucedidos e que a gente aparente isso, mas grande parte dessas respostas estão dentro de nós mesmos. Isso são frustrações nossas, desejos nossos que a gente terceiriza como sendo para outros. Entendeu? É uma sociedade todinha que está dentro de si mesma. Pedindo carro luxuoso. Exigindo um status e um modus de vida, né? Um modo de vida. Tem um detalhe, isso é uma coisa provada, não sei o que estou dizendo isso, que eu falo nas palestras também bastante. Teve há dois finais de semana agora, esse dia 18 agora é dia do médico, eu vou falar em alguns hospitais e tal, e eu sempre falo sobre esse conceito de preferência temporal, né? Preferência temporal é um conceito que ele está dentro de praticamente tudo que eu faço na minha vida. O que é a preferência temporal? A preferência temporal é a capacidade que você tem de administrar o seu desejo do agora em detrimento de algo mais para frente, certo? Então, vamos imaginar o seguinte: para você ser um bom atleta, você tem que abrir mão de coisas agora para que você tenha um resultado legal mais na frente. Você vai ter que abrir mão de quê? De comer bobagem, de ir para festa, né, vai ter que dormir mais cedo. Então, você tem que criar um ambiente, algumas coisas que você vai ter que abrir mão em nome daquela conquista que você teve ali, né? Mercado financeiro é a mesma coisa. Nossa profissão. Poxa, eu vou ter que abrir mão de vou comprar o carro 1000, foi o que eu fiz lá na residência, em detrimento de comprar uma Mercedes, um Audi, alguma coisa mais cara agora, para que lá no futuro eu consiga ter algo melhor. Eu abro mão do agora para poder fazer isso mais lá na frente, né? Isso é comprovado em trabalhos científicos com crianças, em que eles davam marshmallow para a criança e diziam assim: se você não comer esse marshmallow até eu voltar, eu te dou 2, né? E, em geral, as crianças que comiam antes dele chegar, tinham uma dificuldade de administração da preferência temporal, são cidadãos que vão tender a serem caras imediatistas, gastarem rapidamente o salário que têm, né? Isso, o relacionamento, por exemplo, você não ponderar segurar sua onda em detrimento da sua família, né? de um futuro melhor. Então, essa questão do imediatismo, em geral, está relacionada a pessoas que são mal-sucedidas, né? Não esperar o processo acontecer para que você tenha alguma conquista. Em geral, essas pessoas elas se inspiram no cara que é de fato um cara de inspiração. Mas eles não se inspiram no processo que esse cara teve para construir isso. Eles se inspiram assim: o Usain Bolt correu 100 metros e ganhou a medalha e bateu o recorde. Cara, mas quantos milhões de quilômetros esse cara não correu
abriu mão de tantas para aqueles 10 segundos ali, né? Você está preparado? Você quer isso? Você está preparado para isso? E, de fato, às vezes as pessoas não estão, né? Acho que esse é um grande problema da nossa sociedade, que é cada vez mais imediatista, né? Você hoje lida só com médicos dentro da tua educação financeira? Você lida com várias pessoas, Isso, várias áreas. Uhum. hoje a gente cresceu em vários sentidos, né? Antigamente eu comecei sozinho, eu e o Bruno e o Laurence, né, que somos os 3 sócios. Hoje eu sigo com o Laurence em uma parte da empresa. E eu comecei a desenhar o meu negócio hoje, a minha empresa, comecei a desenhar focada em como eu poderia falar para mais pessoas. O tempo inteiro eu penso nisso, né? Como é que eu posso atingir mais pessoas, né? E no último contratante que me mandou uma mensagem, ele falou assim, cara, qual é o seu intuito de participar do meu evento? Eu falei, cara, o que é que você pode agregar ao meu evento, né? Eu falei, cara, primeiro que foi você que me ligou, né? Então você que está querendo me contratar, se eu pudesse te falar uma coisa, seria, o seu evento tem muita gente e eu quero falar para cada vez mais pessoas. Porque eu acho que se eu fizer isso, se eu levar essa mensagem minha para outras pessoas, eu consigo inspirar outras pessoas, né? Já fiz com tantas situações, então eu acho que é isso, assim, um projeto meu de falar para mais pessoas, e então não podia ficar restrito à medicina especificamente, entendeu? Uhum. Mas você conhece a espécie, vamos dizer assim, né? Não, O médico. Isso gerou um engajamento muito grande, cara, assim, sabe? Uhum. Porque, de fato, quando você, por exemplo, né? Quando as pessoas que trabalham comigo, que são assessores muito bons do ponto de vista de finanças, né? Em geral, quando eu vou conversar com um colega médico, eles sempre acham que o assessor quer passar a perna neles. O fato de estar um médico ali dizendo assim, cara, eu consigo fazer essa intermediação, eu ajudo o assessor, que é um bom assessor, e vai poder mostrar o trabalho dele e ajudar o cliente, eu quebro esse conflito de interesse ali, né? O médico olha para mim e diz assim, cara, esse cara é igual a mim, assim, né? Então, gera uma identificação, uma empatia ali. Então, eu acho que eu consigo ter essa missão de ajudar colegas médicos dos investimentos, porque há uma identificação nesse sentido, entendeu? Uhum. A gente vê que o médico hoje ele tem muita dificuldade, né? Muitas vezes aquilo que você disse, o médico não sabe nem quanto ganha, nem quanto ele gasta, né? Que começa numa premissa básica para a gente começar a falar em finanças, aposentadoria, em fazer o dinheiro trabalhar por você, enfim. Qual que você acha, qual que é o grande problema, qual que é a grande dificuldade do médico, do teu ponto de vista, da tua experiência? Olha, assim, no geral, sendo atemporal, tá? Sendo atemporal, eu acho que todas as gerações nossas, talvez a de agora menos, mas eu estou 20 anos de formado, então pelo menos até a minha geração ali para trás, a dos meus professores, eu acho que nós tínhamos um problema grande que era, em geral, nós não éramos ricos, assim. Eu sou filho de professores, entendeu? Então eu vou pegar a persona Rafael aqui, mas que pode se representar a maioria, né? Então, em geral, a gente não foi criado para lidar com dinheiro. E quando a gente se formou, a gente, de fato, sobretudo naquela época, que a gente tinha uma valorização profissional muito maior, a gente tinha uma concorrência muito menor, a gente tinha cargos de trabalho que pagavam potencialmente mais, né, do que hoje, né? R$ 1.000 há 10 anos e R$ 1.000 hoje. Continua sendo praticamente, entre aspas, o mesmo plantão, mas era muito diferente a significância desse valor. A gente tinha um dinheiro que não ia acabar. A gente sempre gastava e sobrava, sempre gastava e sobrava. Então, há algum tempo, sendo atemporal, a gente entendia que, cara, não sei muito quanto eu ganho, quanto eu gasto, mas no final do mês eu pago o meu cartão e sempre sobra alguma coisa, está tudo certo e vamos nessa, entendeu? Então, eu acho que a gente passou por esse período, assim, muito gritante, né? Depois a gente passou por um outro problema, que foi o aumento exponencial dos custos de medicina, né, dentro do país, às vezes, em geral, sem condição de formação técnica responsável, mas, em geral, são mais médicos trabalhando e isso briga por cargos e, em geral, diminui o salário, né? Então, existe um sucateamento crônico da medicina que agora realmente está mais agudizado. Então, a temporal, eu acho que é a mentalidade e o momento agora não é mais uma mentalidade, é a realidade, né? Hoje, de fato, a gente continua se achando que ainda tem alguma grana, mas a gente está vendo que a água já não está mais lá no tornozelo, está subindo bastante. Quer Então, dizer, o poder de compra do médico foi achatado, né? Diminuiu, a nossa margem de lucro diminuiu. Então, aquele que sobrava muito, hoje já não sobra tanto, mas a gente não vê que a mentalidade acompanhou talvez a mesma velocidade, ou como você está dizendo, talvez esteja acontecendo, né? O médico está começando a ter consciência disso. Essa é a tua impressão? isso é realidade. Eu vou citar um exemplo prático aqui. Eu palestrei em um evento para cirurgiões plásticos, né? Eram cirurgiões plásticos e dermatologistas, né?
E dentro da minha palestra, que eu geralmente, quando me contratam, eu foco muito, eu tenho uma palestra base, obviamente, e eu moldo para mexer com a dor de quem vai me ouvir, né? Então, eu fui falar para cirurgiões plásticos e dermatologistas, né? Minha primeira frase foi o seguinte: vocês deviam ter vergonha de um clínico vir falar para vocês sobre dinheiro, né? Porque um procedimento que vocês fazem paga no meu plantão do mês inteiro. Então, a forma de contato inicial que eu optei na palestra, no papo, foi chocá-los, assim, cara, vocês iam ter vergonha de estarem aqui pagando para ouvir um clínico falar sobre dinheiro para dermatologista e cirurgião plástico. Isso já está errado, né? Então, esse foi o impacto inicial. Mas por que isso acontece? Vamos pensar o seguinte: vamos imaginar que a inscrição para aquele evento, tá, foi, sei lá, R$3.000. E as pessoas acham caro. Mas eram 3 dias de evento, e para cada dia de evento, as pessoas compravam uma bolsa diferente para ir para cada dia do evento, né? E cada bolsa, sei lá, 5.000, 10, era muito mais caro do que o próprio evento. Então as pessoas começam a ficar escravas do próprio ambiente que elas circulam, né, delas mesmas, entendeu? Então não é a questão. Eu acho que o médico continua ganhando razoavelmente bem ainda. Só que eu acho que nós como povo, não apenas o médico, a gente está dentro de uma sociedade tão imediatista e tão performática e tão rede social que a gente precisa demonstrar sucesso, demonstrar felicidade, demonstrar grandeza, demonstrar ostentação. Isso tem um preço, né? Mental e financeiro. Então, eu acho que a gente, como sociedade, está muito doente nesse aspecto, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? E come mais e gasta mais. Sempre é isso. Entendi. E a dificuldade também, a gente percebe das pessoas perceberem valor em coisas mais abstratas, talvez, né? E terem muito valor em artigos mesmo, né? Em bolsa, em roupa, em carro e tudo mais, né? Coisas mais concretas. E às vezes, quando você vai conversar sobre o que eu tenho para te oferecer, é uma mentalidade, é um ensino, é você pensar diferente, é um treinamento. Às vezes a pessoa fala, isso é caro, né? O congresso é caro, a palestra às vezes é cara, né? Eu acho que é meio cultural, talvez, isso, né? Isso que você falou é bacana demais. Nesse último evento que eu fui agora, foi um evento do Sebrae, bem grande, chama Reload. É um evento sobre o mercado digital, e eles me contrataram para falar sobre como é que um médico resolveu empreender no mundo digital, vender seus produtos no digital, e com isso ele escalou seu faturamento, melhorou seus resultados e melhorou sua performance em vários aspectos, né? Em geral, por que isso? Né? Porque as pessoas eram um público geral, não era necessariamente médico ali. Então, qual era o impacto da minha palestra naquele momento ali? E eu faço essa palestra, por exemplo, para colegas médicos, clínicas e hospitais que me contratam para falar sobre isso. Por que um médico que é bem relacionado, tem uma carreira bem estável, resolveu empreender fora da medicina, cara? Esse cara tem alguma coisa para me contar. Esse cara quebrou muito paradigma naquela época, foi chamado de maluco naquela época. Então, tem várias situações que eu conto nesse storytelling sobre isso, né? E eu vejo que nessa palestra, por exemplo, uma das coisas que eu dizia era o seguinte: como é que vocês pagaram para estar aqui? Perguntava para o público, né? Eles falaram tanto. Falei, cara, se vocês pagaram esse valor apenas para me ouvir falar aqui, e para esses outros colegas palestrantes do casting aqui falar, vocês estão fazendo pouco. O que vocês vieram fazer aqui foi negócio. Então, vocês vieram aqui para entender pessoas que você pode se aproximar, fazer na minha rede social hoje tem lá que o networking é uma ferramenta para abrir portas que o seu currículo não abre, né? Networking serve para isso. Então, quem vai para esse tipo de evento, um congresso, um curso, um treinamento, um evento, ele tem que estar ali antenado no que a pessoa está falando lá no palco, aprendendo conteúdo, né? Seja médico ou não seja, enfim, qualquer que seja o conteúdo ali, mas ele tem que estar se inteirando do que está ao redor dele. Quais são as pessoas ali que ele pode fazer negócio? Né? Que habilidade aquele cara que está sentado ao lado dele pode ter que pode ajudá-lo? Né? No último evento que eu fui, conheci um cara de inteligência artificial e ficamos amigos e já fizemos negócio. O fechamento das minhas palestras hoje é feito por inteligência artificial, que foi esse cara que modelou. Então, você cria... Quantas palestras eu já não vendi depois desse meu evento agora, porque eu me interessei pelo negócio, né? Então, a gente precisa entender que esses eventos hoje em dia, eles servem não apenas para adquirir conhecimento, mas para adquirir network. Isso aí é muito importante, entendeu? E aí, o preço fica mais barato, porque dali você já monetizou outras coisas, entendeu? Então, quantas palestras eu não vendo num evento médico?
Quantos contratos eu não fecho para assessorias? Quantas pessoas eu não consigo ajudar nos seguros que elas precisam ter? Né? Para mim é sempre... Eu brinco que eu tenho uma frase em um slide meu nas minhas palestras assim, onde você está vendo dificuldade, eu sempre estou vendo oportunidade. Eu penso sempre dessa forma. Você é muito intencional nas suas ações, né? Muito interessante. Isso. Conta pra gente, você teve um episódio na tua vida que você conta publicamente, né? Em que você foi paciente, não médico. Você consegue contar pra gente como isso impactou na tua virada de chave? Não é isso, cara. Rapaz, é isso. Assim, eu tive um tumor cerebral há 2 anos, 2023, né? Quando eu conto isso, eu já digo logo para a audiência ficar tranquilo, já estou curado, era benigno, tá tudo certo. A única sequela que eu fiquei foi com... Eu perdi a audição, né? A direita aqui, eu perdi 100% a audição. Era um neurinoma do acústico, né? Já estava bem grande, então foram 12 horas de cirurgia, etc. E essa história, que eu também conto para as pessoas assim abertamente, eu acho que ela resume muito do que é a minha vida em vários sentidos, em vários aspectos, sabe? Tem uma expressão no mercado financeiro que chama skin in the game, que é a pele no risco, né? Você se botar de ver. É muito bacana você dizer, vai lá você, né? Mas não, eu tô junto contigo aqui, eu vou fazer isso, né? Então, o que aconteceu comigo nesse período foi o seguinte, né? Eu não tenho fator de risco para absolutamente nada. Sou um cara, né, em boa forma física, não fumo, bebo muito socialmente. Não tenho nenhum fator de risco para absolutamente nada, né? E, de fato, na última maratona que eu estava treinando, aos 42 anos, eu quis correr mais uma maratona. Aos 42 eu queria correr 42 quilômetros. E aí, depois que acabou essa maratona, eu comecei a perceber, depois dos treinamentos, que meu ouvido direito estava perdendo um pouco a audição. E eu estava perdendo um pouco de equilíbrio na hora de pedalar, estava ficando desconfortável, né? Por conta de ter lesão no labirinto, né? Por conta do tumor que pegou o oitavo par craniano, então eu comecei a perder um pouco o equilíbrio e a audição. Mas médico tem aquela história de ter dificuldade de se cuidar, né? De parar. Médico não toma 7 dias de antibiótico, toma 3 se tiver sem fé, dia suspende, né? Não fala isso. Todo mundo é assim. Então, em geral, eu fiquei postergando essa hipoacusia que eu estava tendo, né? E aí, por coincidência, eu fui no consultório de um amigo levar meu filho, e aí eu disse, cara, dá uma olhadinha aqui que deve ser cera no meu ouvido. Ele olhou, o otorrino, falou, cara, não tem cera nenhuma, surdez unilateral na sua idade, grande chance de ser um tumor. Falei, pô, não é possível isso aí. E aí, aí a gente já saiu de lá com ressonância marcada e tudo, enfim, resumo da história, era realmente um neurinoma do acústico, né? E aí, assim, o que é que isso mudou na minha vida, de fato, né? Várias coisas. Primeira coisa que eu acho que foi um ponto mais importante, que eu acho que eu estava espiritualmente meio fragilizado naquele momento, eu acho que isso me serviu para voltar um pouco mais para a espiritualidade, tentar entender que a gente precisa procurar o propósito das coisas, e isso foi importante demais, essa é a primeira coisa que eu sinto. A outra coisa foi da parte financeira. Por que eu digo isso? Porque tudo que eu ensinei para os meus alunos tem as suas reservas, tem os seus seguros bem montados, tem a renda passiva, caso você não possa trabalhar, isso vai trabalhar para você. Faça networking com pessoas interessantes. Tenha um bom plano de saúde. Tudo isso que eu falei para as pessoas, eu ensinava, eu usei em mim mesmo, certo? Então, o que eu fazia já há anos, explicando para as pessoas, chegou naquela hora e eu disse assim, beleza, eu vou mostrar para vocês agora, comigo mesmo, que o que eu falei serve porque vai servir para mim. Então, o que aconteceu naquele momento? Naquele momento, passado o choque do diagnóstico em si, né? Eu consegui ali respirar e entender primeiro, cara, vamos ser práticos. Se eu morrer disso aqui, meus filhos não ficarão desamparados porque tem um bom seguro para as coisas seguirem aqui. Se eu ficar sequelado, também tem um bom seguro e eu não vou trabalhar mais, eu vou dar gasto para minha família, tem um seguro para cobrir isso. Digamos que eu não fique sequelado e corra tudo bem. O fato de eu ter tido um diagnóstico de um tumor na cabeça, eu também tinha uma apólice que cobria isso. Então, só esse dinheiro da apólice cobriu os honorários do colega médico que me operou. Então, percebam como eu tinha, por exemplo, uma reserva de emergência que cobria os meus gastos. Eu podia ficar 1 ano sem trabalhar e as contas da minha família estavam pagas. Então, tudo que eu planejei para mim e que eu planejo para os alunos, os clientes, eu não gosto de dizer cliente, eu gosto de dizer amigo, porque as pessoas que estão próximas a mim são meus amigos. Tudo que eu planejei para os meus amigos,
eu usei em mim mesmo, e eu falei assim, tá vendo que isso aqui funciona, cara? Isso aqui funciona. E aí eu ganhei mais propriedade para falar para as pessoas sobre isso, porque eu falo o que eu vivenciei, a minha experiência. Então, assim, cara, eu posso falar com propriedade o que deu certo e o que não deu certo no seguro, porque eu usei isso aqui, certo? Eu usei isso aqui. Eu posso falar com propriedade o que o seguro-saúde e o plano de saúde funcionaram, porque eu usei isso aqui. Então, assim, é indescritível a calma que o fato de ter isso tudo, essa blindagem, esse colchão, essa coisa toda ali, me deu para focar 100% na cura da doença. Imagina o seguinte, imagina se eu tivesse feito vaquinha, pego o dinheiro com o banco, com a agiota, se eu tivesse com a responsabilidade de ter que operar e voltar imediatamente para trabalhar, porque não tinha reserva nenhuma para pagar a conta. Olha que sofrimento teria sido isso, né? Mesmo se, né, me culpando, procurando culpado. E não, cara, assim, foi muito tranquilo, literalmente, de verdade, enfrentar essa história toda, porque eu tinha uma segurança financeira muito grande. Então, o lado espiritual foi isso, o lado financeiro, eu me provei competente nesse sentido, porque foi comigo isso que aconteceu. E, por outro lado, foi um médico intensivista que estava internado na UTI, num pós-operatório de neurocirurgia, né, com sonda vesical, com pressão arterial invasiva, né, com catéter central e etc. Então, essa vivência de paciente, né, de que injeção dói, de que remédio é amargo, de que decúbito tem que mudar, de que você, quando recebe um alta, aquilo ali é absurdamente feliz para você e para sua família, né? De que o médico ir lá te examinar com amor e com atenção e pegar em você faz toda a diferença, né? Então, eu sempre fui ligado nesses aspectos, mas eu comecei a entender, a partir daquele momento, que, tecnicamente, retirar uma sonda vesical não é só para diminuir chance de infecção urinária, mas é uma resposta que você dá para o paciente que ele está ficando melhor, é uma esperança que você dá mais para as pessoas. Então, eu acho que eu já me considerava um médico, assim, bem humano e tal, mas isso a gente começa a olhar de uma outra forma. Então, cara, o tumor foi uma coisa que me tornou um cara muito melhor em todos os aspectos. Que joia, uma dádiva, né? É muito legal a sua história, mas a gente já vai caminhando para o final, né? Já estamos aí nos últimos minutos e eu vou pedir para você deixar uma mensagem final aí para quem não tem disciplina financeira ainda e que quer mudar esse jogo, uma palavra final sua aí sobre como fazer essa mudança aí. Isso é um raciocínio simples. Se pergunte como é que você vai estar daqui a 10 anos, como é que vai estar a sua família daqui a 10 anos. O que é que vai garantir o sustento da sua família daqui a 10 anos? É o que você está fazendo hoje da mesma forma? O que você está fazendo hoje da mesma forma não vai existir dessa forma mais, vai ser uma coisa diferente. Vai ter mais gente fazendo o que você faz. O teu salário provavelmente vai estar mais baixo proporcionalmente do ponto de vista de inflação e de poder de compra. Então, se você não entendeu isso, de fato, você está sendo irresponsável com as suas finanças e com a sua família. É imperativo a gente entender que esse processo é um processo inexorável, isso vai acontecer, e vocês precisam construir renda passiva. E essa renda passiva não necessariamente é investir em bolsa de valores, é investir seu dinheiro em alguma corretora. Mas é você criar ferramentas que possam te gerar uma renda com relativa segurança, para que no futuro, quando a sua produção começar a cair, isso consiga resolver o teu problema. Procure algo que você tenha aptidão para fazer. Isso pode ser dentro da medicina ou fora. E invista seu tempo, sua energia, seu propósito naquilo ali, como um negócio que vai resolver o problema de outras pessoas. Porque isso no futuro vai virar um negócio que vai manter você, né? Então, essa é a minha história, é o que eu conto para as pessoas, é o que eu fiz, né? Não tem nenhum. O meu storytelling, ele é uma história real, não é nada platônico, não foi inteligência artificial que montou esse roteiro, a minha vida é isso aí. E eu acho que é basicamente isso, né? Perfeito. Busquem outras rendas. Perfeito, Rafael. Vou reforçar aí a fala de que a mudança no mercado está acontecendo, isso é presente, não é futuro, e isso é inexorável, né? Isso está acontecendo. Então, não existe mudança sem uma decisão, e ninguém muda o que acontece na sua vida sem fazendo a mesma coisa, né? A gente precisa fazer algo diferente para produzir uma mudança. Então, acho que tudo isso é um resumo de toda a história aí, com toda a riqueza que você trouxe para a gente com o teu storytelling aí. E parabéns pelo que você construiu, parabéns pelo que você ajuda os colegas a construírem. Acho que você é um cara que está cumprindo a missão, né? Que está fazendo muita diferença aí na vida das pessoas. Parabéns. E muito obrigada, Rafael, pelas lições. Obrigado. Só para finalizar definitivamente, eu tenho isso como propósito, ajudar as pessoas
a se organizarem financeiramente, a escolherem os melhores seguros que elas precisam ter para elas mesmas. Então, assim, cara, eu estou à disposição de vocês. Quem quiser me ajuda, bater um papo, tirar uma dúvida, estou sempre à disposição aí. Obrigado pelo convite e estou sempre disponível para vocês, tá bom? Muito joia. Como é que as pessoas te acham? Teu Insta é um canal? O contato mais fácil, acho que sempre é o Instagram, né? Mandar direto lá. O Instagram é dr, de doutor, obviamente, ponto Rafa Bastos, dr.rafa Bastos. Se você me acha, manda direct que a gente conversa. Muito bom, pessoal. Chegamos então ao fim de mais um episódio da Oftalmo Expert. Obrigada, Rafael Bastos, e aprendemos muito com você hoje. Logo teremos mais episódios e mais aprendizado de habilidades para nós médicos vivermos cada vez melhor. Oftalmo Expert, de olho no futuro.